presidente Jair Bolsonaro está cada dia mais acuado pela crise gerada por ele mesmo. E no 7 de setembro recorreu ao seu maior trunfo, a mobilização fascista de massas. Depois recuou diante do impacto negativo em sua própria base e da repercussão desastrosa no mercado financeiro, com queda expressiva da Bolsa de Valores e subida no dólar. Na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Junto com Bolsonaro, recuaram também PSDB e PSD, que, na esteira da repercussão do 7 de setembro, sinalizaram no sentido do impeachment. Recuos de escaladas autoritárias não são exatamente uma novidade na trajetória do presidente. Nem por isso deixa de agravar a crise político-institucional no país, no momento em que a população sofre com a alta recorde da inflação, desemprego em massa, aumento da pobreza e falta de vacinas, que está atrasando o calendário de imunização em alguns países. Neste cenário, a oposição ao governo se rearticula em protestos agora mais amplos, convocados para o próximo dia 2 de outubro. Para falar sobre a situação do país após os atos golpistas do 7 de setembro e os próximos passos na luta pelo Fora Bolsonaro, a gente conta hoje com a participação da Juliana Donato, que é integrante da campanha nacional Fora Bolsonaro e da Frente Povo Sem Medo. No segundo bloco, nós falamos sobre o embate com a Petrobras pela tabela de turno de 12 horas. Fique com a gente. Oi, Juliana, tudo bom? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem? Obrigada a vocês pelo convite. Juliana, eu queria que você começasse comentando sobre o que é possível a gente tirar de conclusões sobre as forças e a debilidade do governo depois dos atos golpistas do 7 de setembro. Quão forte é Bolsonaro e quais são as suas condições de sustentar um golpe? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente olhar para antes do 7 de setembro, né? A gente tem observado aí, desde o final do ano passado, eu diria, um processo importante de enfraquecimento do governo Bolsonaro, né? Toda a forma como o governo lidou com a pandemia, somado a uma crise social, né, com milhões de desempregados, alta dos preços, etc., enfim, vários elementos, além de todas as crises político-institucionais, né, tem levado a um desgaste crescente do governo Bolsonaro. O 7 de setembro, ele se insere nesse contexto, né, como uma tentativa do Bolsonaro de mostrar força no momento em que ele está enfraquecido, está isolado, né? Então, o que o bolsonarismo fez no dia 7 de setembro? Resolveu concentrar as suas forças para fazer uma demonstração de que tem base social para sustentar um golpe. Essa foi a tentativa do Bolsonaro no dia 7. E ele demonstrou que ele tem realmente base social, né? A gente sabe que, de forma nenhuma, o que foi feito no 7 de setembro pelo bolsonarismo mostra que ele é maioria na sociedade, né? Então, o que a gente tem visto, tanto nas ruas como nas pesquisas, a minoria que ele significa dentro da sociedade, isso não é invalidado pela mobilização do dia 7, mas o dia 7 mostra, sim, que o Bolsonaro, apesar de ser uma força, o bolsonarismo, né, apesar de ser uma força minoritária na sociedade, é uma força que tem uma base social mobilizada, né? E uma parte da base social do bolsonarismo é muito fiel, né? Segue a qualquer coisa que o Bolsonaro diz. Isso é muito perigoso, porque o projeto do Bolsonaro realmente é dar um golpe, né? Sobre isso não pode haver dúvidas, e só o fato da gente ter um presidente que tem esse projeto, isso é um fato de uma enorme gravidade, que a gente precisa sempre levar a sério, independente da gente achar que em determinado momento ele tem condições ou não de fazer isso. Então, só o fato dele ter isso como projeto é muito grave. Mas é importante também a gente levar em consideração que hoje ele está num momento mais frágil, né? E que hoje ele não tem apoio importante, tanto do imperialismo norte-americano, como de grande parte da burguesia brasileira, né, que tem acordo, sim, com o seu projeto econômico, né, com as reformas, com as privatizações, etc., mas que hoje não tem acordo com um projeto golpista, né? Então, eu acho que sim, devemos levar a sério, mesmo entendendo que
nesse momento não digamos assim, não é fácil para o Bolsonaro dar um golpe bem sucedido, né? Então, eu acho que é nesse contexto que se insere o 7 de setembro, é uma demonstração de força. Juliana, desde maio, a campanha Fora Bolsonaro já fez 5 rodadas de manifestações por todo o país. Você tem esse processo muito perto, né? Está participando aí à frente desse processo. Agora, com o cenário colocado depois do 7 de setembro, quais são os desafios dessa frente para conseguir aumentar a pressão e pressionar cada vez mais a Câmara pelo impeachment? Como é que você vê o papel da frente, os desafios agora no próximo período? Eu dizia que o Bolsonaro deu uma demonstração de força no dia 7, né? E eu diria que o nosso papel, não só da campanha Fora Bolsonaro, mas da maioria social anti-bolsonarista que existe hoje na sociedade, é responder a essa demonstração de força, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, para tentar impor aí a pauta do impeachment. Então, assim, nós fizemos esses grandes atos, tiveram uma importância muito grande, né? A gente fez atos em um momento muito difícil, porque a gente ainda vive num contexto de pandemia, e digamos que quando a gente começou a fazer os atos, o primeiro deles foi no dia 29 de maio, a gente tinha uma situação, comparado com hoje, ainda mais difícil, né? Então, não foi uma decisão fácil naquele momento, não foi uma decisão que a gente gostou de tomar, né? De chamar as pessoas nas ruas, no momento em que a gente ainda precisava, e ainda precisa hoje, né? Se preocupar muito com o contágio, com as vidas, etc., porque a gente pensa o contrário do Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro diz que a Covid-19 é uma gripezinha, etc., desdenha das centenas de milhares de mortos, a gente tem uma visão totalmente oposta. Então, se a gente foi para as ruas, chamou as ruas no dia 29, foi porque a gente via que realmente não dava mais, era uma situação insustentável, né? E segue sendo assim agora. Então, a gente fez esse processo muito importante. Eu queria valorizar muito a campanha Fora Bolsonaro, né? Campanha Fora Bolsonaro, ela reúne mais de 80 organizações, são partidos políticos, centrais sindicais, movimentos sociais, enfim, é uma série de organizações do segmento religioso, ambientalista, do movimento feminista, do movimento negro, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, a Coalizão Negra por Direitos, enfim, é uma frente muito importante e que eu acho que ela tem um papel estratégico, né, porque, além da pandemia, a gente tem um contexto de retirada de direitos, de ataques aos trabalhadores muito grande. Então, a campanha Fora Bolsonaro, ela reúne organizações deste campo, que está preocupada em derrubar Bolsonaro como tarefa principal nesse momento, mas que também tem uma pauta de defesa dos direitos dos trabalhadores, né? Então, a campanha, ela se organizou aí, na verdade, ela tem se organizado já desde o ano passado, né? Mas eu acho que o mais importante que a gente fez realmente foram esses atos a partir de maio, que não quer dizer que não tenham acontecido mobilizações antes, aconteceram, né? Por exemplo, é importante a gente falar da mobilização convocada pelo Movimento Negro no começo de maio, né? Que foi o primeiro chamado às ruas, né? E depois veio a campanha Fora Bolsonaro. Então, acho que a gente acumulou vitórias importantes com essas mobilizações e demonstrou que as organizações reunidas na campanha Fora Bolsonaro têm uma capacidade de mobilização muito importante, né? Eu acho que foi isso que a gente conseguiu demonstrar com os nossos atos. Agora, com o 7 de setembro e essa demonstração do Bolsonaro, que ainda que ele tenha recuado, né, 2 dias depois com aquela carta, a gente sabe que a gente não pode confiar nada nos recuos do Bolsonaro, né? Então, continua sendo a nossa principal tarefa impor o impeachment, impor a derrubada desse governo, né? Como é que a gente faz isso? Eu acho que o 7 de setembro e depois o 12 de setembro provou que quem tem condições de mobilizar gente além do bolsonarismo, infelizmente, né, a esquerda. Mas eu acho que também é importante a gente entender que, sendo a nossa principal tarefa nesse momento derrotar o Bolsonaro, né, o Fora Bolsonaro, a gente precisa também ampliar, né, para além da própria campanha Fora Bolsonaro. Então, a gente discutiu isso dentro da campanha e há um acordo, né, para que a gente amplie essas mobilizações. E nós temos agora essa nova data, que é o dia 2 de outubro, né, onde a gente pretende fazer grandes mobilizações, vamos concentrar aí as nossas forças, principalmente nas capitais,
e tentar ampliar, né, para outros partidos, para outros setores que estejam também a favor dessa pauta de derrubar o Bolsonaro. Então, daqui até lá, a nossa tarefa é fazer muita mobilização, fazer panfletagens, fazer conversas nos locais de trabalho, enfim, tudo que a gente puder para conseguir fazer uma grande mobilização no dia 2 de outubro. Você colocou, né? Tem 2 setores hoje que têm força de mobilização para colocar a gente na rua, a esquerda e a ultradireita bolsonarista. No dia 12, existiu uma tentativa aí de uma terceira via, uma possível terceira via, se expressar nas ruas também, né? Existia a expectativa grande pelo resultado desses protestos convocados pelo MBL, Vem para a Rua e outros setores da direita liberal e do centro. Um protesto que, a princípio, tinha um caráter de nem Bolsonaro, nem Lula, que depois acabou mudando de forma meio que improvisada, né? Mas que, concretamente, não teve muita força, não teve muita adesão, ficou muito abaixo dos protestos convocados pela esquerda. Como que a Frente Fora Bolsonaro, como é que você vê... como é que vocês veem esse setor, né, e como ele pode também atuar e fortalecer a luta pelo Fora Bolsonaro? Bom, primeiro é importante a gente lembrar quem são esses setores que foram para as ruas no dia 12, né? MBL, Vem para a Rua, ganharam notoriedade no processo de golpe, do impeachment da Dilma, né? Eles foram os setores aí que lideraram o pessoal que tomaram o símbolo, né, das camisas verde e amarelas para sair às ruas e sustentar um golpe no país que inaugurou um período muito difícil para os trabalhadores, né? Depois desse golpe, com o governo Temer, vieram uma série de ataques, eu citaria aqui como um grande marco disso a reforma da Previdência, mas houve muitos outros ataques, né? E que, inclusive, abriu caminho, né, para o bolsonarismo ascender ao poder. E, na verdade, a aposta dessa terceira, do que se hoje, né, chama terceira via, naquele momento era: vamos derrubar a Dilma e nós que vamos comandar o país, né? E, na verdade, quem ascendeu o poder foi a extrema-direita, né? Então, é importante a gente lembrar quem são esses setores que hoje bradam por democracia, né? Eles não têm credencial para liderar uma mobilização democrática como com o paralelo que foi feito nesses últimos dias, por exemplo, com as diretas já, né? Então, a primeira coisa importante se dizer é isso, né? E houve, na verdade, uma tentativa desses setores, a partir do que foi o 7 de setembro, né, de fazer com que a esquerda aderisse aos seus atos. É importante dizer isso. O dia 12 não foi uma mobilização construída como uma mobilização unitária. E você não muda isso de um dia para o outro, né? Você não convoca uma mobilização e convoca ela durante 3 meses, dizendo que ela é nem Lula e nem Bolsonaro, e aí, há 2 dias da mobilização ocorrer, você fala, não, agora não é mais, é só pelo Fora Bolsonaro, né? Então, foi por isso, principalmente, que a gente, na campanha Fora Bolsonaro, avaliamos que não seria o caso da gente convocar e nem aderir a essa mobilização convocada pelo MBL. E acho que o que aconteceu, de fato, provou, né, que a gente estava certo, porque a mobilização foi nem Lula e nem Bolsonaro, né? Tinha lá o bonequinho, nem Lula nem Bolsonaro, enfim, então eu acho que estava correto a gente não ter ido, né? Agora, isso não significa que a gente não defenda buscar setores para construirmos juntos uma mobilização pelo Fora Bolsonaro, construída em comum, em que a gente tenha um acordo de que a nossa bandeira principal é o Fora Bolsonaro, ainda que nós, da campanha Fora Bolsonaro, não estejamos dispostos a abrir mão das nossas bandeiras, né? Mas nós entendemos que a principal luta hoje é pelo Fora Bolsonaro, estamos dispostos a fazer unidade, agora não como adesão, né? Então, a partir disso, já foram feitas algumas reuniões entre os partidos de oposição, né? Que chegaram aí concordaram também com essa data proposta pela campanha Fora Bolsonaro do dia 2 de outubro. Então, eu acho que é por aí. Agora, o que não dá é para esses setores acharem que vão pretensamente fazer mobilizações unitárias quando eles estão tentando fazer o quê? Afirmar um projeto de uma terceira via com a qual nós não temos o menor acordo,
né, que é um projeto econômico que prejudica a nossa classe. É importante falar, aqui em São Paulo, isso foi muito notório, né? Para quem acompanhou em São Paulo, que é onde eu estou, a gente teve uma briga aqui para o dia 7 de setembro, né? Primeiro nós pedimos para fazer o nosso ato na Paulista e não pudemos, porque o bolsonarismo ganhou a possibilidade de fazer. Então, nós dissemos, nós vamos fazer no Anhangabaú. E aí o João Dória, governador do PSDB, disse, não vai fazer em lugar nenhum do estado todo de São Paulo, né? Por que o Dória fez isso? Ele sabia que não tinha nenhum respaldo legal, né, para isso, como de fato não houve, porque nós ganhamos na justiça o direito de fazer lá no Anhangabaú nos protestos. Mas por que ele fez? Ele sabia que não tinha base legal. Ele fez porque ele queria bombar o dia 12, ele queria bombar a terceira via. E não foi só o Dória, a grande imprensa também, às vésperas do dia 12, eles tiveram, o MBL, um grande auxílio da grande mídia, porque eles querem construir um projeto de terceira via, que está nesse momento empacado, vamos falar a verdade, né? Eles não têm base social, como a mobilização do dia 12 provou, eles não têm uma figura que seja o candidato deles, então eles estão numa situação difícil. E não vamos ser nós da esquerda que vamos ajudar a construir um projeto de terceira via. A gente está disposto a fazer mobilizações unitárias pelo Fora Bolsonaro, mas terceira via não, né? Nós queremos alternativas que defendam os trabalhadores, suas pautas, seus direitos, etc. Perfeito, Juliana. Eu já vou querer voltar com você nesse assunto de como concretamente deve ser o dia 2, que deve reunir aí a esquerda e também outros setores já mais amplos. Mas antes eu queria abordar um outro tema com você, que é sobre o ex-presidente Lula, né? O único oponente hoje com capacidade de derrotar o Bolsonaro em 2022 é o ex-presidente Lula. Até agora, ele vem passando longe das mobilizações, vem priorizando uma agenda eleitoral. Essa semana, inclusive, ele fez um aceno político à empresária Luísa Trajano, um aceno público, né? A empresária Luísa Trajano, da rede de varejo Magazine Luiza. Eu queria saber de você como você avalia a postura do ex-presidente diante da principal agenda política colocada hoje no país, a principal agenda de luta colocada hoje no país, e também o papel que ele pode cumprir caso passe a fazer parte mais ativa mesmo dessa campanha pelo Fora Bolsonaro. Como é que você vê isso? Bom, primeiro assim, antes de falar a minha opinião sobre isso, eu só vou dizer que nós temos muitas opiniões diferentes sobre isso dentro da campanha Fora Bolsonaro, né? Eu vou expressar um pouco aqui a minha opinião, e esse é um debate que a gente tem feito dentro da campanha, né? É inegável que o Lula é a principal liderança política da esquerda, né? Além das pesquisas, a gente vê isso nas ruas, né? Então, apesar, por exemplo, do Lula não ter convocado as mobilizações, qualquer um que foi em qualquer mobilização pelo Fora Bolsonaro viu que lá as pessoas têm o Lula como uma referência, né? As pessoas vão lá com a plaquinha do Lula, com a faixa Lula 2022, bandana do Lula, enfim, tem os ambulantes lá vendendo bandeira do Lula. Então, Lula é a referência da esquerda, né? Qual eu acho que deve ser o papel da principal figura de esquerda nesse momento? Deve ser estar à frente da principal luta do povo brasileiro, que é a luta para derrubar o Bolsonaro. Então, assim, eu acho um erro que Lula e o PT apostem só na via eleitoral, em derrubar o Bolsonaro, em derrotar o Bolsonaro em 2022. Isso é muito perigoso, né? Primeiro porque o nosso povo está morrendo hoje, né? Tanto de Covid quanto de fome. Então, essa é uma luta urgente porque as pessoas estão morrendo hoje, né? E segundo, porque ninguém garante que, o Bolsonaro não possa se recuperar, isso pode acontecer, a gente tem mais de um ano até o processo eleitoral, e ninguém garante que vai ter processo eleitoral. A gente não está em uma situação de normalidade democrática. E se alguém achava que estava, eu acho que o 7 de setembro mostrou isso, né? O presidente da República usou a máquina para mover a sua base social para mobilizações contra o STF,
subiu lá no carro de som na Avenida Paulista, chamou o ministro do STF de canalha, disse que não vai cumprir decisão. Então, assim, não tem normalidade democrática, né? O Bolsonaro já disse várias vezes que não aceita o resultado da eleição, que é fraude, que não acredita na urna eletrônica. Então, por que nós vamos acreditar que nós vamos ter um processo eleitoral comum e que a gente pode tranquilamente esperar até lá, né? Então, acho que esse é um erro. E acho que é um erro também dividir as responsabilidades, como se o movimento social tivesse a obrigação de levar as pessoas para as ruas e o Lula é o candidato, que só tem o papel de viajar o país costurando alianças para uma candidatura em 2022, né? Primeiro porque as coisas não são separadas desse jeito, né? Os processos eleitorais são influenciados também pelas ruas. E o Bolsonaro sabe disso, por isso que ele moveu as pessoas para as ruas no dia 7 de setembro. Então, nós também precisamos saber disso. As mobilizações de rua influenciam o processo eleitoral, ainda que a gente não consiga derrubar o Bolsonaro antes de 2022, né? Então, as coisas não estão separadas. Então, eu acho que é realmente um erro. Acho que... E a outra coisa é o seguinte, essa movimentação do Lula de sair costurando alianças com a direita, eu também acho que é um erro muito grande, né? Porque eu, por exemplo, acho que a alternativa que a gente deveria construir para 2022 é uma frente de esquerda, com o Lula candidato, né? Porque ele é a principal liderança, mas uma frente de esquerda, com os partidos, os movimentos sociais do campo da classe trabalhadora. Por quê? Porque nós já tivemos uma experiência de 13 anos de governos do PT, governando com os partidos burgueses, juntos com os partidos de direita, e tivemos um golpe em 2016. Né? Então, eu acho que não dá mais para apostar nessa estratégia. A gente tem condições de construir uma frente de esquerda, acho que deveria fazer isso. Então, por tudo isso, qual que eu acho que é o papel que o Lula deveria cumprir? O Lula deveria convocar as mobilizações, deveria estar à frente, deveria participar das mobilizações, deveria ser o grande porta-voz da bandeira do Fora Bolsonaro nesse momento. Então, eu tenho dito isso na campanha Fora Bolsonaro de forma muito fraterna e muito respeitosa com todas as organizações que estão lá dentro, né? O próprio PT, que faz parte da campanha Fora Bolsonaro, que seria muito importante que agora, no dia 2 de outubro, a gente pudesse contar com essa grande força, né? Que é a liderança que o Lula representa, né? Que ele possa convocar, que ele possa participar, enfim. Que ele possa ser parte também desse processo de mobilização de rua. Juliana, para fechar, você falou aí um pouco sobre como vai ser, como já está sendo a preparação para o dia 2, né, com convocação nos locais de trabalho, mobilização nos bairros, muita panfletagem, e outros setores aderindo também a essa data de manifestação, né? Como vai ser a esquerda estar unida novamente nas ruas com um ponto em comum, com uma parte da direita, com uma parte do centro? Como deve se dar isso concretamente? Eu acredito que, muito provavelmente, desde as diretas já, isso não ocorre no Brasil, né? Uma mobilização de rua com uma pauta em comum entre a esquerda e a direita. Como é que você imagina, como é que a frente Fora Bolsonaro está vendo que vai ser concretamente essa manifestação no dia 2? Bom, primeiro é importante dizer que tem uma parte da direita que ainda não se decidiu, né? Se é oposição, se não se defende o impeachment, se não defende. Então, a gente viu aí, nesse cenário do 7 de setembro, o PSDB, por exemplo, sinalizou, né, que poderia... Você mencionou o próprio PSD também, né? O Kassab deu uma entrevista, se não me engano, foi no dia seguinte, né, no dia 8 de setembro, dizendo que o partido tinha formado uma comissão que acompanharia diariamente, né, as movimentações do Bolsonaro para ver o que o PSD faria, né, em relação ao impeachment e tal. E, na verdade, ameaçou, né, que o PSD migraria para o impeachment. Então, tem partidos que ainda estão indefinidos em relação a isso, né? A gente sabe que tem posições diferentes, por exemplo, dentro do PSDB, enfim, que não são partidos que estão no campo da oposição, né? Então, com esses partidos, a gente não avançou ainda para uma composição mais
concreta, assim, né, em relação a mobilizações de rua, né? E eu acho que isso tem a ver exatamente com o fato de que eles precisam definir a posição política deles, eles precisam, seria muito importante, tanto para as mobilizações de rua, como principalmente para a correlação de forças para impeachment dentro do Congresso, que houvesse essa movimentação, né? Mas, de fato, ainda não houve. Então, o que nós temos hoje é uma articulação dos partidos de oposição, né? Então, nós temos, a maioria desses partidos hoje estão dentro da campanha Fora Bolsonaro, né? Então, vou tentar me lembrar de cabeça aqui, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PCB, a UP, o PCO, o PSB também está, a Rede, o PSTU, e o PV também já participou de algumas reuniões nossas, né? E, além disso, a gente tem o Cidadania e o Solidariedade, né? Que não são partidos do nosso campo e que estão na oposição. Então, esses partidos, posso ter esquecido algum, já peço desculpa, mas esses partidos se reuniram já 2 vezes, né, para conversar aí sobre uma agenda comum de mobilização, e chegou-se a um acordo sobre o dia 2. Então, o que a gente pode dizer é que no dia 2, esses partidos mobilizarão pelo Fora Bolsonaro. O que a gente vai conseguir avançar até lá, eu não sei dizer, né? O que eu posso dizer é que a campanha Fora Bolsonaro tem um compromisso de ampliação, né? Em que a gente, ao mesmo tempo, entende que a nossa bandeira central é o Fora Bolsonaro, mas que a gente também não abre mão das nossas reivindicações, né? Nós não condicionamos que todo mundo defenda a mesma coisa que a gente para ir para as ruas com a gente, né? Mas nós temos uma tarefa estratégica também, que é levantar as bandeiras da classe trabalhadora, né? Então, como que vai ser, né, o dia 2? Primeiro, eu acho que muita coisa pode rolar até lá, né? Até lá, a amplitude dos atos pode mudar, pode aumentar, vamos ver, esperemos que aumente, né? A gente precisa de muita força, né? De muita mobilização para impor o impeachment. Então, vamos ver o que vai acontecer até lá. Mas a nossa ideia é de fazer atos unitários onde a gente tenha essa compreensão de que a pauta central fora Bolsonaro e de que haja um respeito, né? De que a gente possa... nós não temos nada a ver com o bolsonarismo nesse sentido, né? Que incentiva a violência, etc. A gente quer ir para as ruas com essa bandeira, com respeito, né? A bandeira do Fora Bolsonaro e a bandeira também da defesa da democracia, né? Que é algo que tá muito... colocada muito em xeque pelo bolsonarismo hoje, né? Então, agora, a gente vai entrar numa etapa em que, ou já entrou numa etapa, em que os estados vão fazer reuniões, né? Então, em cada estado, as organizações que fazem parte da campanha Fora Bolsonaro, e em cada cidade também, vão começar a se reunir, né? E aí, concretamente, vão ter que pensar, como é que vai se dar isso, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós já nos reunimos e já estamos procurando todos esses partidos que eu falei, em nível estadual, para a gente organizar como é que vai ser o dia 2 aqui. Então, acho que o movimento agora é esse. Agora que a gente já definiu a data, vamos conversar, todo mundo que já topou, e ver como é que a gente vai fazer para mobilizar e ter um grande ato no dia 2. Maravilha, Juliana. Eu acho que desses que você falou, pelo que eu peguei aqui, ficou faltando só a Rede e o PDT. O PDT já participou de atos nossos e a Rede também. Tá? Então, assim, o PSB também já participou. Uhum. Então, assim, que nunca participou é o Cidadania e o Solidariedade, eu acho. Tá. Vamos ver aí o quanto essa rede aí, essa frente aumenta nas próximas semanas, aí até o dia 2. Sim. Juliana, agradeço demais a sua participação aqui. Obrigada, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Estou à disposição. Vamos construir um grande ato no dia 2. É isso aí. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Muito bem, chegamos ao segundo bloco do programa para falar sobre as questões relacionadas à tabela de turno.
Estou aqui com o Rafael Prado, presidente do sindicato. Rafael, na última semana, a Petrobras confirmou que vai encerrar as medidas de prevenção à pandemia. Sendo assim, vai retornar ao teletrabalho, né? Os trabalhadores que estão em teletrabalho vão voltar a seus postos de trabalho presencial e vai também retornar ao turno de 8 horas na refinaria. Como é que você está vendo essa situação? Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. Exato, a Petrobras anunciou o desmonte das medidas de prevenção e controle da pandemia no sistema Petrobras. Estamos tentando de todas as formas impedir esse retrocesso. Os números da pandemia não nos permitem afirmar que está tudo sob controle. O número de mortes segue altíssimo, são mais de 600 mortes por dia, e temos aí a interrogação: qual será o impacto da variante Delta para a pandemia no Brasil, né? Os exemplos que vêm de fora são muito preocupantes. Então, não só o número de mortes, mas também o número de casos segue altíssimo, a imunização ainda não está completa, aproximadamente apenas 40% da população brasileira completou as 2 doses, ou seja, é um patamar muito baixo. E nós sabemos que a vacina é uma proteção coletiva. Precisamos vacinar todos os brasileiros e brasileiras para a gente poder conter o avanço da circulação do coronavírus e, consequentemente, derrubar o número de casos e de mortes da Covid-19. O sindicato entrará com uma ação visando uma liminar para impedir a transição da tabela de 12 horas para a 3x2 de 8 horas. Por quê? Porque a tabela de 12 horas foi anunciada pela empresa como medida de proteção para seus trabalhadores e trabalhadoras. E acreditamos que combinar o retorno de parte dos trabalhadores que estavam em teletrabalho a partir de 1º de outubro com a volta do turno de 8 horas é uma combinação que pode potencializar a disseminação do coronavírus dentro da refinaria. É uma irresponsabilidade da gestão da Petrobras fazer essas duas coisas nesse momento em que a pandemia não está controlada e a imunização ainda não se completou, não só para a categoria, mas para a sociedade de maneira geral. Então, estamos tentando essa liminar para tentar barrar essa transição e estamos discutindo na Federação Nacional dos Petroleiros uma ação para tentar barrar o retorno das pessoas que estavam em teletrabalho emergencial. Muito bem, mas para além da tabela de 12 horas como medida de contenção à pandemia, existe uma decisão dos trabalhadores para a implementação do turno de 12 horas de forma definitiva. Foi uma votação na Revap em que os trabalhadores votaram por ampla maioria, definindo por uma tabela de 12 horas. O sindicato já alertou várias vezes que não há necessidade da assinatura de uma minuta para a regulamentação dessa tabela, e a chantagem segue por parte da Petrobras. Inclusive, no começo dessa semana, desceu aí um comunicado para os trabalhadores com uma série de meias-verdades, ciladas, que os trabalhadores podem cair para acabar aceitando essa minuta. Qual que é a sua avaliação aí em relação a essa reivindicação de permanecer, de se aplicar uma tabela de 12 horas de forma definitiva? Como é que está essa situação agora? Sobre a negociação definitiva, a posição do sindicato é muito direta. Nós defendemos aquilo que foi definido em assembleia, que seja aplicado o turno de 12 horas com a tabela 4x6, à luz daquilo que foi negociado no Acordo Coletivo de Trabalho 2022. A cláusula 52 coloca que a partir do interesse da empresa e entendimento com o sindicato, esse turno, ou seja, a extensão da jornada de 8 para 12 em unidades de terra, que não era permitida pela legislação, possa ser aplicada pela Petrobras. O que acontece? A Petrobras já demonstrou interesse. Todo e qualquer trabalhador do turno ininterrupto de revezamento sabe que a empresa economizou muito com o turno. E o aumento da produtividade a partir da diminuição das trocas de turno é latente. Todo mundo sabe que a Petrobras tem interesse no turno de 12 horas. Ela já lucrou bastante com o turno de 12 horas durante a pandemia e quer continuar lucrando após a pandemia. Certo? Esse é o primeiro ponto. E agora, o segundo ponto da cláusula 52, que é o entendimento com o sindicato, nós organizamos diversas assembleias, discutimos aspectos de saúde e segurança, discutimos aspectos jurídicos e colocamos, por fim, em votação as tabelas em que a 4x6 de 12 horas venceu. Certo?
Estamos com os requisitos da cláusula 52 plenamente atendidos e é só a Petrobras aplicar a vontade dos trabalhadores. Porém, a empresa, de maneira oportunista, está tentando, através de um novo documento, uma nova minuta, que não se faz necessária, certo? Porque nós já temos um acordo coletivo de trabalho assinado, contrabandear um tema que nada tem a ver com a extensão da jornada de 8 para 12 horas, que é colocar um parágrafo que os trabalhadores atestam a validade da tabela anterior que está sendo discutida na Justiça. Ora, se esse objeto não tem a ver com a extensão da jornada de 8 para 12 horas, qual é o motivo? Por qual motivo a Petrobras insiste nesse parágrafo? É muito simples, companheiros e companheiras. A Petrobras quer que o sindicato dê um baita tiro de bazuca no pé, que entre em contradição com seus argumentos na ação que busca garantir para os companheiros o passivo da tabela anterior, os direitos que os companheiros têm pela Petrobras ter aplicado uma tabela que não atendia aos requisitos da lei. E a empresa tenta fazer a chantagem com a tabela 3x2, tentando fazer com que os trabalhadores aceitem abrir mão dessa discussão na Justiça, com medo de passar o resto da vida com a 3x2. E para deixar claro, companheirada, a gente está tentando barrar a transição para 3x2. Mas mesmo que a gente não consiga eliminar, não é verdade que isso vai ser definido dia 1º de outubro. Tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, é um jogo de xadrez, que a gente tem que ter muita estratégia e não ceder à chantagem da empresa e nem se apavorar, porque é plenamente possível que a gente tenha uma decisão na Justiça favorável à aplicação da tabela escolhida em Assembleia, porque a empresa já assumiu esse compromisso no acordo coletivo de trabalho. E, além disso, ela assumiu esse compromisso no dissídio coletivo de greve, quando do encerramento da greve de fevereiro de 2020. Então, temos vários argumentos. E mais que isso, temos várias bases que estão sob a mesma condição que a Revap. Temos a RLAN na Bahia, temos a Regap em Minas Gerais, a Repar no Paraná e a Recap aqui do lado, em Mauá, que também não aceitaram a chantagem e vão para a luta para fazer valer a vontade da base. Então, o encaminhamento da diretoria do sindicato é que a gente permaneça unido, não caia na chantagem da empresa. O sindicato vai tomar todas as medidas judiciais possíveis para fazer valer a nossa vontade e estaremos no calendário de assembleia agora, na próxima semana, mas também durante essa discussão da transição, com ou sem liminar, discutindo com os trabalhadores, inclusive os aspectos relacionados ao processo de privatização que atravessam a necessidade que a empresa tem de se livrar de uma possível condenação na Justiça. O processo de privatização avança, a Petrobras, a serviço do mercado financeiro, defendida pela atual gestão do Bolsonaro, que paga cada vez mais dividendos, é uma empresa, é um projeto que precisa ser atacado pela categoria, precisa ser derrotado pela categoria, porque no médio e longo prazo, nenhum trabalhador e trabalhadora da Petrobras, nenhuma refinaria estatal subsiste dentro desse projeto. Ou a gente derruba o projeto bolsonarista da Petrobras, que quer cada vez menos empregados próprios da Petrobras, que quer uma empresa de escritório, que é inclusive o projeto que fez com que muitos companheiros estejam hoje em São José, né? Tiveram que abandonar suas cidades, seus estados, porque seus ativos já foram vendidos. Ou a gente derruba esse projeto, ou esse processo vai chegar aqui também. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Essa edição contou com áudios de CNN Brasil e Jovem Pan. Se você gosta do conteúdo do Petrocast, ajude compartilhando este episódio em suas redes sociais e listas de contato. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver episódio novo no ar. Eu sou Manuela Moraes e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!